Fala galera, eu sou o Nathan Vidal e nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar como você faz para memorizar tudo o que você estudou. E é o seguinte, diferente dos outros vídeos de YouTube, de curso de memorização que talvez você tenha feito, nesse vídeo aqui de hoje não vai ter nenhuma técnica. Isso mesmo, não vai ter nenhuma técnica. Olha só, se você caiu aqui de paraquedas, eu passei no vestibular, em primeiro lugar no vestibular, para cursar a faculdade de Direito aos 16 anos de idade. Aos 18 eu passei no primeiro concurso público que eu fui prestar. Então eu tenho uma certa autoridade para falar sobre memorização em estudos, como gravar, como não esquecer o que você estudou. Pois bem, mas como que você vai fazer isso sem técnica, Nathan? Como que isso daí é possível? Olha só, eu já testei isso aqui no YouTube. Eu já falei sobre técnica de memorização aqui no YouTube. Mas só que ninguém faz. Ninguém vai fazer. E sabe por quê? Porque é chato. É chato, é algo que você tem que treinar todo dia. Você tem que fazer a técnica e, cara, é chato, dá um trabalho. As pessoas não querem isso. Tá? Elas querem simplesmente ser alguma coisa no automático. Não, eu quero memorizar os meus estudos no automático. Eu não quero simplesmente ir para academia e ter um abdômen trincado me esforçando pra caramba. Eu quero ser o cara definido no automático. Assim, é uma coisa que é para poucos, né? Meu Deus do céu. É só uma galera aí prestigiada por Deus. Porém, muitas pessoas aqui também me perguntam: Nathan, como que você faz para estudar? Porque para você também que caiu do paraquedas e não sabe, o meu QI estimado é de 175. Então tem muitas pessoas que falam: quanto que você estuda por dia? Como que faz para você ter esse QI? Como é que você estuda? Como você estuda? Qual que é a sua rotina de estudos? Então nesse vídeo aqui de hoje eu vou te falar como que eu faço para estudar. E o que eu usei para memorizar tudo o que eu estudava. Olha, é muito simples, tá bom? Talvez você ache até que, cara, não é possível. Vai chegar um ponto desse vídeo que você vai falar: não, ele tá tirando com a minha cara. Não pode ser só isso. É uma coisa extremamente simples que você vai mudar nos seus hábitos de estudos. Simplesmente vai mudar esse hábito que você tem durante os estudos e vai conseguir memorizar tudo o que você estudou, mas tudo mesmo. Olha só, vai começar pelo seguinte: não adianta estudar o que você não quer estudar. Cara, o seu cérebro é assim: olha só, esse ser humano aí, ele tá querendo estudar isso, mas só que eu não quero estudar isso. Então, sabe, você não vai aprender. É isso que acontece. Cara, é isso, tá bom? Se o seu cérebro, se você, tá, não quer estudar sobre aquele assunto, não adianta insistir, não adianta. A primeira coisa, não adianta. Por que eu me dou muito bem nos estudos? Porque eu só estudo aquilo que eu quero estudar. É simples assim. Se eu não quero estudar algo, eu não estudo. Nossa, olha só, é quase um pecado falar isso. Mas cara, é assim. Olha só, não adianta lutar contra a sua natureza. Não adianta você querer, não, vou estudar direito porque meu pai quer que eu estude direito e na verdade a sua vocação está em arquitetura e sei lá, sua família acha que arquitetura não dá nenhum dinheiro, que não, é coisa de gente que sei lá, não, você não vai fazer arquitetura não, você tem que fazer direito ou medicina que é o negócio, mas só que você não gosta nem de direito, nem de medicina e você faz porque seus pais pedem. Ou então, sei lá, você tem um pai que quer sei lá, que você fosse um mestre nos computadores, porque não, é o futuro, é tecnologia, então vai lá aprender sobre isso, mas cara, você não quer aprender sobre isso, sei lá, você quer ser jornalista. Então olha só, não importa o que você faça da sua vida, não importa. Eu já conheci desenhistas que estavam na Rua da Amargura, e eu já conheci desenhistas que eram milionários, tá? E eram milionários por quê? Porque eram desenhistas. Você consegue compreender isso daqui? Olha só, não importa o que você for fazer. Tem pessoas que atingem a fama e o lixo em todas as carreiras, não importa se é medicina, se é na advocacia, não importa. Não importa o que você for prestar, faz aquilo que você ama. Por quê? Porque em todas as carreiras tem gente de sucesso e tem gente de fracasso. Então olha só, se você for fazer algo que você não gosta, for fazer de mau humor, for fazer de má vontade, provavelmente você vai parar na Rua da Amargura e aí não tem jeito, filhão.
Então, primeiro ponto, estude o que você gosta de estudar. Talvez em uma determinada época você não goste de estudar sobre uma coisa, porém, ao longo do tempo você vai acabando pegando gosto por aquilo. Também tem como pegar gosto pelo estudo, por diversos tipos de estudo, mas isso é com o tempo e com a sua maturidade, tá bom? Não é algo forçado. Olha só. Agora que você já aprendeu que o seu cérebro aprende melhor quando ele gosta de uma coisa, vamos lá, ele aprende melhor também não só quando ele gosta de uma coisa, mas quando aquilo gera uma emoção para ele. Então, primeiro estágio, você tem que querer ativamente estudar. Segundo, aquele estudo tem que te causar uma emoção. Olha só, eu já fiz curso de memorização, já fiz curso de leitura dinâmica. Eu tenho meus próprios cursos hoje em dia de leitura dinâmica, de memorização. Porém, a primeira vez que eu fiz leitura dinâmica foi como? Foi com a técnica de um curso que eu fiz? Não. Simplesmente a primeira vez que eu fiz leitura dinâmica foi porque eu estava sentindo muita raiva de um livro que eu estava lendo. Meu Deus do céu, era um livro de Sigmund Freud e quem é mais velho nesse canal aqui sabe que eu não gosto nem um pouco de Sigmund Freud. Desculpa se você é um, sei lá, o cara que, nossa, adora Sigmund Freud, meu Deus do céu. Não, pra mim aquilo lá não me engole, principalmente o que ele fala sobre relações familiares, né? Relações íntimas familiares. Aquilo lá não me desce aquilo lá. Eu tava lendo o livro, eu fiquei com tanta raiva daquilo que, cara, eu li o livro em poucos minutos. Eu falei, eu tô surpreso comigo mesmo. Pelo amor de Deus, que poder sobrenatural é esse? O poder da raiva, o poder do ódio. Então olha só, tem emoções primárias do ser humano. Pesquise sobre emoções primárias, você vai ver tristeza, felicidade, medo, raiva, enfim. Então olha só, você tem que atingir uma dessas emoções durante o seu estudo. E tem que usar aquilo como motivador, tá? Para continuar nos seus estudos. Talvez você sinta alegria de estudar sobre um determinado tipo de coisa. Talvez, como que eu disse, você veja um absurdo e fique com raiva. Ou talvez você fique triste vendo um determinado tipo de realidade. Isso te motiva a estudar mais sobre aquilo para ou sair daquela realidade ou para expor aquela realidade para mais tipos de pessoas. Por exemplo, no caso de jornalistas. Não é que são jornalistas que viajam o mundo e expõem várias pessoas em situações terríveis, por aí, em situações de guerra, de fome, enfim, você sabe. Então olha só, pegue uma das suas emoções primárias como motivação dos seus estudos. Agora você já tem um baita de um combustível para memorizar tudo o que você estudou. Porém, nós vamos dar um passo além aqui, tá bom? Como que todo mundo estuda? Todo mundo vai do básico para o intermediário e para o avançado. É assim, né? Básico, intermediário e avançado. Por que as pessoas fazem isso? Porque é meio questão de lógica. As pessoas estão muito focadas em ver apenas uma linha reta, tá? É isso que eu falo muito no meu curso QI dos Gênios e na Masterclass do Master QI. Eu falo muito isso, que tem a inteligência focal, que uma pessoa só vê aqui, ó. E tem a inteligência lateral, que é uma pessoa que consegue ver além, tá? Ver mais o horizonte em sua volta. Olha só, a maioria das pessoas não tem muito bem a inteligência lateral desenvolvida. Tem mais a focal. Então o que elas sempre pensam? É lógico, eu vou começar meus estudos aqui pelo começo, pelo meio e pelo fim. Mas é lógico, você fala, mas Natan, você está falando que isso é errado? Sim, eu estou falando que isso é absolutamente errado. E é por isso que você não aprende. Porque a maioria das pessoas esquece o que aprenderam. Porque elas fazem isso. Começam pelo começo, vão para o meio e terminam no fim. E isso está errado. Tá? Esse jeito está errado. Natan, um absurdo que você está falando. Como que eu vou começar pelo meio, pelo fim, se eu não sei nem o começo? Cara, espera um pouco aí, você vai entender o que eu estou te falando. Antes de julgar aqui, de largar seu hate aí no comentário, aprende primeiro o que eu estou falando aqui. Veja se faz sentido, teste na prática para ver se isso daqui faz sentido. Porque é isso daqui que eu uso. Olha só, na mente do ser humano, a mente do ser humano foi feita para passar conhecimento por histórias. O ser humano adora histórias.
Se você pegar uma ressonância, colocar quadro a quadro o cérebro de um cara, um cérebro de outro cara, que os dois estão um na frente do outro, e um começa a contar uma história para o outro, você vai ver que o cérebro de um e o cérebro do outro, os dois ficam em uma sincronia tremenda. Os dois ficam tipo como se tivessem uma dança de valsa, sabe? Um guiando o outro. Isso simplesmente pelo poder da história. Então o cérebro humano foi feito para querer ver histórias. Cara, você paga um dinheirão tremendo para ir no shopping, você gasta, aquele dinheirão da pipoca, pelo amor de Deus. Você fala, daqui a pouco se eu juntasse o dinheiro que eu tenho para ir no cinema, eu já tava aqui de Camaro amarelo. Mas só que o pessoal paga horrores para ir no cinema, para ver história, para ficar 2 horas lá. Às vezes, cara, é um ambiente não é tão confortável assim. Você tá 3 horas lá e você quer ir no banheiro, mas você quer ver a história, cara. O ser humano é fanático por história. Então, como que a história começa? Com começo, meio e fim. Padrão. Música. O que música tem? Começo, meio e fim. Todas as músicas clássicas têm um começo, um meio e um fim. As músicas chiclete de carnaval, elas não têm um fim. Elas podem ter um começo e um meio, mas não tem um fim. É por isso que é chiclete. O seu cérebro vai revisando essa música várias e várias vezes porque ele quer encontrar um fim e não consegue encontrar o fim. E é assim que se faz uma música chiclete, tá? Só para você saber. Então tudo tem um começo, um meio e um fim para o cérebro humano. Isso eu não discordo, isso nós aprendemos por meio de, muito facilmente por meio de histórias, por isso que todos os povos eles passavam sua mitologia oralmente e depois por meio da escrita. Isso daqui eu não estou discordando, tá? Eu estou concordando com isso daqui. Porém, os seus estudos têm que ser um pouquinho diferente e você já vai entender o porquê. Olha só, se você vai estudar algo, talvez você tenha que aprender pelo menos as premissas básicas para compreender do que se trata aquilo lá. Às vezes em determinados tipos de áreas ou matérias, dependendo do seu conhecimento base. Porém, olha só, não tem como você começar um estudo muito maçante se você começa aqui, pelo básico. Não tem como. Por quê? Porque aquilo lá é maçante e você vai ficar entediado. Por quê? Porque é maçante, hein? Cara, desculpa, eu vou falar uma realidade aqui. A maioria das pessoas não gosta de estudar. Eu gosto de estudar. Porém, o jeito que eu estudo é completamente diferente das outras pessoas. O jeito que as pessoas te colocaram para estudar é um saco. Não, de verdade. O jeito que a escola e que a maioria das pessoas te ensina a estudar, cara, é tipo assim, não vai estudar porque isso daqui é um saco. É isso que eles fazem. Sabe, você já gostou de estudar alguma coisa na escola? Provavelmente foi por causa do professor, tá? Provavelmente você gostava de algum tipo de professor porque ele tinha uma didática boa e você gostou da matéria dele. Fala se é verdade ou se não é. Porque, cara, não é, o lance aqui principal não é se as pessoas gostam ou não de estudos. É a didática de como elas estudam, tá? Olha só. Então o que você vai começar fazendo a partir de agora? Você não vai começar aqui no base, você vai lá no topo. A maioria das pessoas, elas ficam só no básico e no intermediário, tá? O básico elas vêm lá no comecinho, mas só que depois elas falam, isso daqui é básico, eu não posso ficar aqui. Daí vai pro intermediário, mas nunca vai pro nível avançado. Por quê? Porque elas falam, não preciso ser gênio, né? Também não é para tanto. Então nunca vai para um nível avançado. Sempre fica aqui, no intermediário. Esse é o erro das pessoas. A maioria às vezes não volta nem para revisar o básico. Fica aqui no intermediário. E é por isso que é maçante pra caramba. É por isso que ninguém gosta de estudar. Porque, cara, intermediário é para você ver o fim. E às vezes a pessoa tá num nível intermediário que ela fala, não, o básico é muito básico, não vou aqui. Porém, a base dela, ela mal estudou, então ela só fica aqui, num ciclo de ver esse tipo de conteúdo intermediário. O que eu tô falando para você? Vai no topo. Vai no topo primeiro. Nathan, que sentido que isso faz? Olha só. Quando eu comecei a estudar sobre engenharia genética, por exemplo, ou sobre reatores nucleares,
Cara, você acha que eu peguei desde a premissa? Ah, não, aqui ó, porque a premissa quântica de como funciona, não sei o quê. Não, cara, não. Eu já estudei lá, já queria montar meu reator nuclear em casa. Já peguei lá o mais facinho que tinha, que captura CO2, que tem um monte de universidade fazendo, o tipo super seguro, dá pra você fazer um Tupperware na sua casa se você quiser. E cara, eu já fui, já peguei, já fiz e eu mal entendia das premissas de um reator nuclear, mas eu entendia que aquilo lá não tinha perigo, eu entendia como é que aquilo lá era feito. Eu peguei e fui e fiz. E depois eu comecei a descobrir melhor todas as premissas de todas as leis, do que acontece, do porquê que aquilo lá é um reator nuclear de fusão, como que ele consegue capturar CO2, etc, etc, etc. Tá, mas isso daí foi depois. Por quê? Olha só. Se você ficar muito no básico, no intermediário, aquilo vai ficando maçante. Quando você vai no topo, olha só. Primeiro, você está estudando algo que você gosta. Segundo, algo que te gera uma emoção. Agora, terceiro, o que você precisa para o seu cérebro ficar louco por estudar? Dopamina. Como você gera dopamina para o seu cérebro? Colocando uma informação nova lá. Porém, não pode ser uma informação nova. Tipo, sei lá, se você for dar uma informação nova qualquer que ele não tem interesse, cara, isso daí ele. E daí? Sabe, se você for colocar, tipo, se eu fosse colocar pro meu cérebro uma lei aqui física que se aplicava ao reator nuclear logo de começo, meu cérebro ia falar: para que isso daí me interessa? Então olha só, o que você faz? Dá uma informação nova que ele goste. E como que você faz isso? Indo no topo, indo já no resultado, quando a coisa já está pronta e você consegue ver o geralzão da coisa, como o negócio funciona. Por exemplo, em engenharia genética, sei lá, uma das primeiras informações que eu tive sobre engenharia genética foi falando de como mudar a cor do sangue humano. Então assim, cara, eu vi aqui e falei: o quê? Mudar de vermelho para azul? Não, isso daqui é impossível. E eu comecei a estudar como louco, porque cara, aquela informação nova fez no meu cérebro tipo entrar em parafuso. Eu falei: não, esse negócio é mentira. Daí eu comecei a estudar pra caramba sobre engenharia genética por causa disso. Então olha só, você começa aqui no topo, já no resultado você falou: o quê? Não é possível isso daqui. E depois o que seu cérebro faz? Ele volta pro meio ou pro começo para tentar solucionar aquele mistério, tá? É isso que seu cérebro faz. Então olha só, agora eu vou te falar como é que uma pessoa gera uma história. Eu te disse aqui que o cérebro humano aprende muito facilmente por histórias, tá? E eu disse que ele precisa de um começo, meio e fim. Porém, o que a maioria das pessoas não sabe é como que autores, eles criam as suas histórias. E eu sei disso porque, cara, já escrevi um monte de livro, enfim. Olha, e já fiz um monte mais de histórias que, cara, um dia ainda, meu Deus do céu, eu vou tirar uns bons anos da minha vida para escrever tudo. Olha só, como é que você faz para criar uma história? Seja em livros, em filmes, o processo de criação, tá? O processo de criação aqui na cabeça do autor ou da autora. Como é que é esse processo? Eles começam lá pelo fim ou vem um pouquinho, imaginam um pouquinho do meio da história, um pouquinho do miolo e imaginam o fim. Olha só, a maioria das pessoas acham que o processo de criação de uma história, simplesmente, sei lá, o cara foi lá e imaginou o começo, meio, fim, é isso daí. Não, não é isso daí. Sabe quando você está assistindo um filme e no final ele tem um plot que muda toda a história e você fala: caraca! Mas o cara já estava assim desde o começo e começa a passar aqueles flashbacks do filme, mostrando lá no início um monte de indício que o cara colocou, que o final era aquele lá e do nada dá aquela mudança no final. Você fala: caraca, tava na minha frente esse tempo todo, como é que pode o cara fazer um negócio desses, meu? Então, por quê? Porque ele começou pelo fim, ele não começou pelo começo. Ele não inventou sua história pelo começo, ele inventou sua história pelo fim, tá? Olha só, ele imagina um pouquinho no miolo, vai no fim e depois vai pelo começo. E depois que ele faz toda essa estrutura, ele já tem todas as peças em mãos, ele revisa, ele reestrutura tudo de novo. Então ele fala: agora eu já tenho o começo, meio e fim, mas só que uma ordem meio embaralhada. Daí o que ele faz? Ele vai e faz todo o processo criativo de organizar tudo. Daí ele começa a imaginar a história do jeito certinho, começo, meio e fim. É assim que se faz uma história. Então como que você vai colocar isso para os seus estudos? Você vai chegar no topo, tá? Porque aqui é o que dá a dopamina para a pessoa,
Tá? É essa informação aqui do topo que faz o seu cérebro estar em parafuso que, cara, não, pera um pouco aí, eu preciso estudar sobre isso. O seu cérebro fica em choque, cara. Fica em choque, não, eu preciso estudar sobre isso. O reator nuclear que captura CO2 que eu te falei. Cara, olha a temperatura, não sei quantos graus abaixo de zero você precisava para solidificar o CO2. Mas você consegue fazer um reator nuclear facinho, em casa, para solidificar o CO2 em temperatura ambiente. Daí meu cérebro, não, isso daqui não é possível. Tô em parafuso, não, tem que aprender como é que faz isso daí. Não, que negócio é esse? Cara, o seu cérebro fica em choque. É aquele pico de dopamina pela informação nova, tá? Eu sei que eu coloquei 2 exemplos muito extremos, porque meus estudos são um pouco extremos, tá? Desculpa, mas só que você que, sei lá, tá aprendendo sobre letras, por exemplo, cara, também isso vai se encaixar na sua vida. Então, o que você faz? Você começa ou pelo final, ou pelo miolinho aí no meio, enfim. E aí, o que você faz quando o seu cérebro tem aquele pico de dopamina e fala, não, eu preciso saber como é que agora funcionam os negócios aqui. Então, você volta desde o começo e vai certinho até o topo. Quando você faz esse processo, o que acontece? Você já está começando, né, aqui, mas só que com um diferencial, você já viu o topo. Então, no seu cérebro, ele tem um negócio assim, que quando você vai tentar algo que é pequeno, mas você nunca tentou aquilo lá antes, seu cérebro pensa, mas será que eu vou conseguir? Ele tem mais desconfiança. Pensa em, sei lá, um salto, sei lá, de uma Olimpíada, não tem aqueles salto com vara? Daí tem aquela barreira lá que eles têm que ultrapassar com um salto com vara. Enfim, tem vários níveis daquela barreira que um atleta olímpico tem que ultrapassar. Olha só, no começo você vai soltar com vara, o cara coloca um negócio baixinho para você ir treinando. Mas só que é o seguinte, mesmo aquele negócio baixinho, já que é pela sua primeira vez, o seu cérebro dá aquela ansiedade. Pô, é baixinho, mas nunca fiz isso, será? Pô, é baixinho, mas para mim é um pouquinho alto, enfim. Porém, se o seu corpo ele já conseguiu alcançar um patamar maior do que aquele nível inicial, o que acontece com o cérebro lá do atleta olímpico? Fala, não, esse baixinho aqui tá com nada, já consegui algo muito maior. É assim que o seu cérebro funciona, ele vai falar, ele não vai ficar mais duvidando da sua capacidade em estudar aqui o básico. Por quê? Porque ele já esteve aqui no topo. Se ele já esteve aqui no topo, ele fala, vou tirar isso daí de letra. Então o seu mindset, tá? Para você aprender é muito melhor. Segundo, quando você já vê o topo, você consegue deslumbrar o geralzão da coisa. Então se você já sabe aonde isso vai dar e já consegue ver o geralzão, quando você volta no início, cara, você não vai ter dúvida. Você não vai ter dúvida, você não vai ficar igual aquelas pessoas tipo, eu não entendo isso, não entendo aquilo. Cara, você já vai entender tudo, você vai entender como as coisas funcionam. Cara, sua mente vai trabalhar muito mais rápido lá na frente já. Então, se você usa essa técnica, é igual eu tô te falando, para aprender, tá? Você começa pelo topo e depois quando você vai revisar a matéria, você começa pelo um pouquinho talvez do intermediário, daí você já vai pelo final do estudo. E depois você volta para a parte inicial, para a parte básica do seu estudo, do que você quer aprender. E depois você vai revisar isso. Quando você for revisar, você vai tudo certinho, no começo, no meio e no final do seu estudo. Agora, para marcar mais ainda isso, o que você faz? Cara, isso vai levar um tempinho danado, mas é muito bom. Na sua mente, ou talvez falando sozinho, trancado no seu quarto, aí fica o seu critério. Muitas vezes eu falo sozinho, trancado no meu quarto. Enfim, coisa de maluco mesmo. O que você vai fazer? Você vai fazer uma palestra para si mesmo. E nessa palestra você vai se auto-explicar aquilo que você acabou de aprender. Cara, fazendo isso, não tem como você não decorar. Não tem como. Eu fazia isso daqui no automático. Até que eu percebi que a maioria das pessoas não tem conhecimento disso. Não tem, cara, não tem. Isso daqui que você está vendo, não tem outro vídeo do YouTube. Isso daqui é algo que eu fazia no automático. É meus estudos diários, isso daqui. Eu fazia daqui no automático, mas só que eu percebi. Por que eu tenho resultados nos meus estudos e a maioria das pessoas não?
Às vezes, por causa disso, eu tava fazendo no automático e às vezes eu não percebia que a pessoa, pô, Nathan, dá uma dica aí de estudo. E eu falo, meu, mas como assim, cara? Eu não percebia que o estudo das outras pessoas estavam sendo diferentes do que o meu. Agora que você já sabe de tudo isso, cara, vai ficar muito, mas muito mais fácil de decorar qualquer coisa. Cara, número complexo que você vai ver, você vai conseguir decorar, vai tirar tudo de letra, cara, de verdade. Testa isso, você vai falar, não, Nathan, daí é absurdo você começar lá pelo final, lá pela conclusão da coisa e depois voltar, não, testa, cara, faz isso. Agora, revisão, para você não esquecer. Você tem que gostar, você tem que fazer de bom grado aquele estudo, tá? Você tem que atingir uma emoção sua. Você tem que gerar aquele pico de dopamina. Como você gerar aquele pico de dopamina? Vendo uma informação nova que provavelmente já está lá na conclusão final de um estudo, tá? De um estudo de uma determinado tipo de área. Como eu dei o exemplo da engenharia genética e do reator nuclear de fusão. Então, olha só. Todos os estudos, seja, tudo bem que eu dei 2 exemplos, nossa, mega cabulosos, mas cara, em toda área tem uma conclusão final do seu estudo. Em toda área tem uma conclusão final do seu estudo, tá? E isso vai gerar um pico de dopamina no seu cérebro e ele vai ficar louco para querer estudar mais. E é aí que você volta desde a raiz e vai estudando tudo. E depois tem a revisão. E depois disso que você já aprendeu sobre essa matéria, o que você vai fazer? Vai dar uma palestra para si mesmo, tá? Esse vídeo aqui foi sem edição. Como que eu consegui fazer esse vídeo sem edição, Nathan? Cara, tem youtuber que não consegue fazer vídeo sem edição. Como que eu consigo? Como que eu consigo dar palestra? Como que eu sempre consigo, quando era para apresentar trabalho na faculdade ou na escola, como que eu sempre tirava a nota máxima? E mesmo sem estudar, sem revisar, sem nada. Por quê? Porque eu uso isso. Cara, eu sempre estou me fazendo uma alta palestra. Então eu não preciso ficar neurótico para, eu preciso apresentar tal coisa, eu preciso gravar um vídeo, eu preciso não sei o que. Não, eu estou sempre nos meus estudos fazendo uma autopalestra para mim. É só eu pegar e fazer isso quando tem telespectadores. Então não tem dificuldade, a dificuldade é quase que zero aqui. Olha só, e o que também me ajudou a gravar muitas coisas foi o meu cérebro, que está em constante crescimento, tá? Eu comecei de fato a gravar as coisas que eu estudava e comecei a usar muito mais esse método quando o meu cérebro ficou em constante crescimento. Como assim, Nathan? Olha só, eu falei que o meu QI estimado era de 175, porém não foi sempre assim. Eu já fui muito zoado, tá? Eu já fui muito zoado por ser o gordo burro da escola. Cara, acontece. O bullying existe, cara. O bullying é real. Então, olha só. Eu comecei a usar esse método, tá? Junto com o meu QI, que começou a despertar. O meu QI começou a crescer. Eu consegui deslumbrar um método de fazer com que o meu QI crescesse exponencialmente. Agora, um cérebro que está em constante crescimento, não sei se você sabe, mas o seu cérebro é igual o seu músculo tá? Quando você treina, tá? Os seus músculos, eles vão fibrando, né? Vão trincando, vão ficando maiores. É a mesma coisa com o cérebro. O cérebro, ele tem a capacidade de criar novos neurônios, ele tem a capacidade de aumentar a sua inteligência, aumentar o seu QI. E cara, é muito mais fácil para mim, que estou em constante desenvolvimento cerebral, porque o meu QI está sempre aumentando, é muito fácil para mim gravar novas coisas. Tipo, tem espaço sobrando, então vem cá estudo, entendeu? E para que você quer saber, Nathan, mas como que eu faço essa última parte de aumentar meu QI? Como que eu faço isso para desenvolver melhor meu cérebro? Eu vou fazer uma Masterclass do dia 20 a 23 de outubro, tá bom? O link para você se cadastrar, para você receber as notificações do dia, né? Porque vai sair 20 horas, tá? Às 20 horas às 8 horas da noite, você vai receber uma notificação falando, tá aqui o link da Masterclass para você poder participar. Então vou deixar o primeiro link da descrição, é o link de cadastro seu para participar dessa Masterclass, caso você queira ir para esse outro nível também. Porém,
Se você não quiser ir para esse outro nível, tá? Para esse outro patamar, não precisa. Por quê? Porque nesse vídeo aqui eu já entreguei muito do que você precisa para memorização, cara. Então você fala, Natan, legal isso daí de aumentar o QI, mas eu não quero esse patamar aí para mim não. Só quero, sei lá, passar em vestibular, ou quero prestar um concurso público básico aqui, não que seja tipo mega difícil, sei lá, delegado da Polícia Federal. Não quero isso, só quero um negócio aqui mais básico. Cara, isso já tá de bom tamanho para esse vídeo aqui. Porém, se você quer passar para um outro nível, tá bom? Se cadastra aí nessa Masterclass, eu sei que você não vai se arrepender. Bom, por esse vídeo é isso e fui!